O curió, um passarinho tão pequeno, mas com uma história que quase se perdeu para sempre. Durante décadas, ele foi símbolo do Brasil. O som das manhãs, o orgulho dos criadores e o tesouro das florestas. Mas um dia, o seu canto simplesmente desapareceu. As pessoas achavam que era só mais um passarinho sumindo. Mas o que realmente aconteceu foi muito mais profundo e chocante. O curió-pose deixou de existir, e poucos sabem o motivo real. Uma mistura de ganância, descuido e uma paixão que fugiu do controle. E ainda assim, contra todas as chances, esse pequeno pássaro encontrou um jeito de voltar. Hoje, você vai descobrir por que o curió quase sumiu do Brasil e como ele se tornou um dos maiores símbolos de resistência da nossa fauna. Mas para entender isso, você precisa conhecer o começo dessa história. Nas matas úmidas do litoral brasileiro, entre o Pará e o Espírito Santo, nasceu um dos sons mais marcantes da natureza, o canto do curió. Pequeno, discreto e com uma plumagem de tons escuros, ele podia até passar despercebido à primeira vista. Mas quando abria o bico, o silêncio da floresta se rendia. Seu canto tinha ritmo, melodia e uma pureza que encantava até quem não entendia nada de aves. O nome curió vem justamente desse som, curió, uma assinatura natural que o tornou inconfundível. Por séculos, ele foi admirado pelos povos locais, símbolo da harmonia entre o homem e a mata. Mas foi no século XX que o curió conquistou o coração dos brasileiros de vez. Criadores começaram a perceber algo único. Cada curió aprendia o canto do seu mestre, e com paciência e repetição, podia ser treinado a cantar com perfeição quase artística. Era o nascimento de uma cultura. Nos quintais e varandas, famílias inteiras se reuniam para ouvir o curió cantar. Não era só um pássaro, era um orgulho. Um som que trazia paz, status e identidade. O canto do curió virou um pedaço vivo do Brasil. Mas esse mesmo encanto seria o começo de uma história perigosa. Nos anos 70 e 80, o curió viveu seu auge. Era o astro dos quintais brasileiros. As manhãs começavam com o som de dezenas de gaiolas cobertas por panos finos, enquanto os criadores esperavam o momento certo para revelar o cantor. Quando o pano caía, o silêncio virava espetáculo. O curió soltava seu canto afinado, medido, nota por nota, como se fosse um músico treinado por instinto. Competições começaram a surgir em todo o país. Clubes de canto se multiplicavam, e cada torneio era um verdadeiro evento. Juízes analisavam a cadência, o timbre, a precisão e a pureza das notas. Os donos dos melhores curiós eram tratados com admiração. Alguns ganhavam prestígio, dinheiro e até respeito nas comunidades. Ter um curió campeão era como ter um troféu vivo. O canto praia clássico se tornou a joia mais rara. Só os passarinhos mais talentosos conseguiam dominá-lo. E cada novo campeão fazia nascer uma geração de criadores apaixonados. O Brasil inteiro parecia ouvir o mesmo som. Mas, por trás dessa beleza toda, algo começou a sair do controle. A busca pelo canto perfeito estava prestes a cobrar um preço alto demais. Quando a paixão vira obsessão, o encanto pode virar tragédia. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme o curió se tornava mais valioso, mais desejado e mais idolatrado, algo sombrio começou a crescer por trás da beleza do seu canto. Gente que antes amava o pássaro pela música, começou a vê-lo como moeda, troféu, status. E o que era cultura virou corrida. Não por paixão, mas por disputa, ego e lucro fácil. As matas brasileiras começaram a ser saqueadas. Curiós selvagens que nunca haviam tocado uma gaiola eram capturados aos milhares. Bicudos, coleiros e trincas também sofreram, mas o curió, pela perfeição do seu canto, virou alvo principal. Laços, redes, gaiolas improvisadas, valia tudo. O canto que antes ecoava livre nas manhãs virou mercadoria escondida em sacos, motos e porta-malas. Localidades inteiras começaram a notar o silêncio. Onde antes se ouvia o canto puro,
Agora restava só o farfalhar das folhas. O Ibama listou o curió como uma espécie ameaçada. Em muitas regiões, praticamente sumiu. Criadores sérios choravam ao ver a cultura se perder. Outros simplesmente seguiam comprando e vendendo ilegalmente, alimentando o pior mercado para um dos pássaros mais preciosos da nossa fauna. E assim, em poucas décadas, o Brasil quase apagou um dos sons mais emblemáticos da sua história. Um patrimônio natural que quase desapareceu antes mesmo de muitas pessoas entenderem o seu valor. E quando parecia que seria impossível ouvir aquele canto novamente, algo inesperado começou a acontecer. Mas mais do que uma história sobre um pássaro, esse retorno revelou algo maior: a capacidade do brasileiro de proteger o que ama, mesmo depois de quase perder tudo. Hoje, o curió é muito mais do que um simples passarinho de canto bonito. Ele é um símbolo vivo da resistência brasileira, daquilo que sobrevive, mesmo quando tudo parece perdido. Seu canto, que um dia foi quase silenciado pela ganância humana, voltou a ecoar como um lembrete poderoso. Quando há amor, cuidado e consciência, até o que parecia extinto pode renascer. Para muitos criadores, ouvir o curió cantar é quase espiritual. É reviver lembranças antigas, sentir o cheiro da infância, lembrar do pai, do avô, das manhãs tranquilas no quintal. O som desse pássaro carrega a alma de gerações. E por isso, cada nota que ele canta hoje carrega também uma responsabilidade, a de nunca repetir os erros do passado. O curió nos ensina algo essencial. Preservar não é só proteger um animal, é guardar uma parte da nossa própria história. Ele representa o equilíbrio entre tradição e respeito à natureza, entre orgulho e consciência. E cada vez que o seu canto se espalha novamente pelo Brasil, é como se o país inteiro respirasse aliviado por saber que ainda há esperança. Mas a história não termina aqui, porque enquanto o curió renasce, outros pássaros brasileiros estão começando a desaparecer. E o próximo pode ser um dos mais queridos de todos, o trinca-ferro. O curió quase desapareceu, mas voltou a cantar. E hoje, o seu som é um lembrete de que o Brasil ainda tem alma. Se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo respeito por essas pequenas vidas que representam tanto da nossa história. Que o canto do curió nunca se cale novamente. E se você acha que essa história foi incrível, espera até conhecer o próximo. No próximo vídeo, você vai descobrir por que o azulão é chamado de Rei da Mata.